Salve galera, como vocês estão? Aquilo que nos causa provações nos renderá trumen, e aquilo que nos faz sofrer deve nos acalmar com elegância, pois a única felicidade verdadeira é trabalhar para avançar e melhorar. Nada disso poderia acontecer sem rejeitar o erro, a ignorância e a imperfeição. Devemos sair da escuridão para alcançar a luz. Um antigo esboço demonstra ser retirado de Carpintus Pacutum Historiale representando Fulgrim. Fulgrim, pronuncia-se Fulgrim, também conhecido na época anterior ao Renas Horus e como Fenício, é o primarca da legião Traibor dos filhos do imperador. Ele possuía cabelos brancos prateados, e era bastante vaidoso, pois sua vida inteira era dedicada à busca da perfeição em todas as coisas, físicas, mentais e espirituais. O primarca Fulgrim como um príncipe demônio. Hoje, Fulgrim é um príncipe demônio de Slanesh, uma serpente de 4 braços, que se acredita residir em um mundo demônio em algum lugar dentro do óleo do terror, desconhecido por quase todos, incluindo seus próprios fuzileiros espaciais do caos. Fulgrim expressou remorso, arrependendo-se de sua corrupção pelos poderes ruinosos durante o massacre do local de lançamento em Svanvê, nos primeiros dias da heresia de Horus, quase 10 milênios atrás. Um grande demônio de Slanesh residindo dentro da lâmina do Lei, um artefato do caos que estava na posse de Fulgrim na época, aproveitou essa breve fraqueza mental para possuir seu corpo por um tempo, mas Fulgrim usou sua prisão espiritual para explorar ainda mais o poder do caos. Eventualmente, virou o jogo contra o demônio e o forçou a uma prisão própria para recuperar o controle de seu corpo. Fulgrim emergiu dessa experiência ainda mais comprometido com a busca do caminho da sensação oferecido por Slanesh Caos, e antes que a heresia de Horus terminasse, ele foi recompensado por sua devoção com a ascensão para se tornar um príncipe demônio do deus do excesso. Sua localização exata atual permanece desconhecida para o Império, e para a maioria dos hereges Astartes da legião traidora dos filhos do Imperador, que ainda vagam pela galáxia em busca de seu próprio prazer e ascensão demoníaca. Rumores e relatos não confirmados se espalharam desde a abertura da Grande Fenda na Era Indômitos de que Fulgrim está ativo pela galáxia mais uma vez. Qual é o significado do apelido de Fulgrim, o Fenício? Fulgrim, o primarca da legião traidora dos filhos do Imperador, ganhou o apelido de o Fenício, devido à sua busca incansável pela perfeição e determinação de sempre se erguer do fracasso como a fênix mítica, assim como sua legião fez quando seu retorno forneceu o material genético necessário para salvá-la da quase extinção devido ao fago genético que estava devastando seus estoques existentes de sementes genéticas. Qual o papel de Fulgrim na heresia de Horus? Fulgrim, o primarca da Imperostidra em Lídia, foi uma figura-chave na heresia de Horus. Ele foi corrompido pela influência de Slanesh após conquistar a espécie serpentina Slanesh conhecida como Leia em seu planeta natal, Laera. Essa corrupção foi intensificada por sua posse da Blade of the Leia, uma arma possuída por Daimon que se aproveitava das inseguranças e queixas do primarca. Quando Horus lhe ofereceu a chance de derrubar o imperador, ele agarrou a chance, acreditando que somente os deuses do caos poderiam ajudar a humanidade a alcançar a verdadeira perfeição. Fulgrim também tentou convencer seu irmão Ferrus Menos a se juntar à rebelião de Horus, mas Menos se voltou contra seu antigo melhor amigo e se tornou o maior inimigo de seu antigo irmão. Durante o massacre do Drapsite em Svanvê, Fulgrim matou Menos contra sua vontade quando ele foi possuído pelo Daimon na Blade of the Leia. Mais tarde, Fulgrim abraçou completamente o caminho de Slanesh e foi transformado em uma serpente de 4. A lâmina de Leia, a espada de Fulgrim no universo Warhammer 40k, é distinta devido à sua natureza possuída por demônios. Encontrado em Laera, este potente artefato Slanesh abrigava um grande Daimon de Slanesh, que corrompeu a alma de Fulgrim. O poder da lâmina diminuiu quando Daimon a deixou para possuir Fulgrim. O primarca Fulgrim durante a heresia de Horus, segurando a lâmina do Leia possuída pelo demônio, cuja posse marcou o início de sua queda. Como todos os primarcas, Fulgrim foi teletransportado para longe de terra enquanto ainda era uma criança em uma fenda warp através das maquinações dos deuses do caos, que esperavam impedir a chegada da Era do Império,
ou pelo menos corrompê-la para que a disseminação da ordem do imperador da humanidade não enfraquecesse seu poder ou ameaçasse sua existência. Depois de ser arrancada do laboratório genético do imperador nas profundezas das montanhas Himalaias, em terra, a cápsula de gestação de Fulgrim veio a pousar em um mundo de mineração pobre em recursos conhecido como Chemos. Chemos era um planeta sombrio e implacável aquecido por uma pequena estrela binaria cercado por uma espessa nuvem de poeira nebulosa. O resultado foi um mundo que era um lugar para sempre envolto em crepúsculo perpétuo. Chemos foi colonizado pela humanidade durante a Era das Trevas da tecnologia como um mundo de mineração, mas foi isolado de seus vizinhos pelas grandes tempestades de War que marcaram a Era da Conflito. O problema era que os recursos do planeta estavam acabando e seu povo não estava produzindo comida suficiente nem para suas próprias necessidades. Eventualmente, coube a um grupo de fábricas fortaleza produzir todos os recursos necessários para Chemos. Todo o povo chemosiano teve que trabalhar todas as horas do dia local, mantendo as minas de vapor e sintetizadores. Recreação, arte e lazer foram sacrificados pela sobrevivência. Chemos dependia do comércio interestelar para o fornecimento de alimento, mas o mundo era continuamente fustigado por tempestades War que dificultavam que os comerciantes chegassem ao planeta, condenando assim os chemosianos a uma morte lenta, apesar de suas tentativas de impor um racionamento rigoroso de alimentos e improvisar outras soluções para fornecer nutrientes. Batedores da fortaleza fábrica do ramo de Calax da Força Policial Planetária, os Caretakers, descobriram a cápsula de gestação do Primas depois que ela caiu na superfície de Chemos e ficaram tão impressionados com a beleza do bebê dentro que imploraram aos líderes de Calax, seus executivos, para poupar sua vida, pois órfãos eram rotineiramente mortos para que não sobrecarregassem ainda mais os recursos de um assentamento. Fulgrim foi poupado e entregue nas mãos de um de seus salvadores, um membro dos Caretakers, para criar como seu próprio criança. O imperador da humanidade. Pouco tempo depois desse grande triunfo, o isolamento do mundo finalmente chegou ao fim em 830.M30. Do céu perpetuamente crepuscular surgiu um voo de naves de desembarque Storbard, fortemente blindadas e marcadas por batalhas, e portando a Imperial Aquila, o emblema do imperador da humanidade. Quando soube da Aquila, Fulgrim sentiu suas memórias agitadas. Chemos não tinha forças militares reais, mas a zona de pouso dos Storbards havia sido cercada pelos Caretakers, a força policial planetária das fortalezas fábricas. Fulgrim ordenou que os Caretakers dessem as boas-vindas aos estranhos e os levassem para encontrá-lo em Calax. Em seus aposentos privados, Fulgrim se encontrou com os guerreiros fortemente armados das estrelas, homens que representavam uma civilização verdadeira que possuía toda a cultura e refinamento que Fulgrim ansiava em retornar ao seu mundo natal. De entre os Astartes surgiu a figura brilhante do imperador, e com um olhar sobre ele, Fulgrim não disse nada e simplesmente caiu de joelhos diante de seu pai genético e ofereceu sua espada em serviço. Fulgrim jurou daquele momento em diante servir ao imperador e às necessidades do Império do Homem com todo o seu coração. O imperador ensinou seu filho de terra e da grande cruzada que ele havia iniciado a reunir todos os mundos dispersos da humanidade sob uma única regra para que a humanidade não enfrentasse mais uma possível extinção nas mãos das forças hostis da galáxia, e pudesse reivindicar seu lugar de direito como a espécie inteligente dominante na Via Láctea. Registros imperiais indicam que a data exata do encontro entre Fulgrim e o imperador foi em 830.N30, e isso coincide com o fato de que a vasta nau Capitânia de Fulgrim, a barcaça de batalha conhecida como Orgulho do Imperador, foi concluída pelo antigo Mechanicum de Marte 160 anos padrão antes do início da heresia de Horus, em algum momento nos anos finais do 30º milênio. Fulgrim retornou à Terra com o Imperador para encontrar aí a legião de fuzileiros espaciais que havia sido criada a partir de seu próprio genoma. Mas Fulgrim descobriu, para seu horror, que um acidente havia destruído a maioria da semente genética que havia sido cultivada a partir de seu DNA para implantar os Astartes da IA Legião e que, sem seu primaz, substituí-lo havia se mostrado um processo lento e trabalhoso. Fulgrim se dirigiu aos 1.200 Astartes que haviam sido criados para a IA Legião e seu discurso provou ser tão inspirador para a causa imperial que o Imperador nomeou a IA Legião de Filhos do Imperador na hora, e determinou que somente eles poderiam esculpir a Aquila Imperial,
A águia de duas cabeças que era seu próprio distintivo pessoal, nas couraças de ceramita de sua armadura de poder. Fulgrim logo foi consumido pela ideia de que ele e os filhos do imperador precisavam viver de acordo com a extraordinária honra que o imperador havia demonstrado a eles ao se tornarem modelos brilhantes da perfeição inerente tanto à pessoa do imperador quanto à sua visão para a cultura e civilização imperial. O impulso pela perfeição logo consumiu o Primarca e sua legião. Das táticas militares que eles empregavam a adoção de uma cultura legionária excepcionalmente artística e uma preocupação com a estética, e suas aparências pessoais que era insuperável por qualquer um dos outros Astartes. Fulgrim personificava essa busca pela beleza física e perfeição, pois longos cabelos prateados fluíam por suas costas, seus olhos arregalados e sua voz melódica acolhiam todos que buscavam seu conselho e seus lábios carnudos frequentemente se curvavam em um sorriso irônico. Fulgrim se certificava de que sua armadura de poder fosse da melhor qualidade que poderia ser fabricada pela tecnologia imperial e fosse intrincadamente decorada nas cores roxa e dourada que ele havia escolhido para sua legião. Sobre ela, ele geralmente usava uma grande variedade de capas intrincadamente bordadas e de gola alta. Galera, o próximo vídeo eu vou continuar a história do personagem Fulgrim, mas antes do vídeo terminar deixe sua curtida do vídeo, e já aproveita para se inscrever e muito obrigado por sua atenção.